por que que o John Bonham é esse cara e por que que todo mundo coloca ele nesse lugar, assim. Eu acho que isso aí sozinho já traz um outro episódio. Sim, já, total. Né? Estamos aqui com Jean Dolabella, André Bastos, Yes. Felipe na legenda. Lipe Nós Carvalho. temos aqui a primeira vez que o Lipe consegue fazer essa introdução ao nosso episódio de hoje. Vamos lá, que o episódio de hoje, para mim, é um dos mais legais. O tema de hoje, a gente estava conversando aqui mais cedo. O André, na verdade, quer falar um pouco. Você falou do vídeo do John Bonham, né? Eu acho que o tema de hoje ele acabou mudando um pouco o foco, mas a gente pode voltar nele, que a gente ia falar sobre o John Bonham, né? Do LED, porque eu vim falando com o Jean, que um amigo meu me perguntou, um amigo que não é batera, né? Ele falou, cara, por que o John Bonham é esse cara tudo que todo mundo fala, né? Por que ele ganha sempre o primeiro lugar, o melhor do mundo e tal? Aí eu trouxe isso pra cá. Galera, né, o que se vocês responderiam essa pergunta? Aí a gente tava vendo coisa e tal, falando, peguei um exemplo aqui que existe no YouTube, a gente pode botar tem que lembrar de botar na descrição, um take, né, original dele gravando a música Fool in the Rain, que é uma coisa maravilhosa e que se você for aprofundar, que eu acho aí que é o parênteses que a gente vai usar hoje, que é um aprofundamento, como é que é essa palavra aqui que você escreveu? Percepção. Isso. Percepção mais profunda daquele groove, daquela tocada, cara, que dali dá pra tirar várias coisas, até fugindo um pouco da pergunta, mas entrando pra uma outra parada que a gente, né, ficou um tempo aqui falando sobre. Então a gente vai entrar um pouco no tema sobre percepção, quando a gente está escutando, no nosso caso hoje, mais baterística, né, ouvindo um cara tocando um groove de batera, o tanto de coisa que você pode tirar de insert disso, o tanto de coisa que você pode tirar de proveito de coisas boas, de coisas, né, ou de debate mesmo, igual a gente tá fazendo aqui. Sim, reflexões. Reflexões, cara, nossa, é foda pra caralho. Eu acho que, na real, assim, né, só da pergunta ali, da primeira pergunta, né, que você trouxe, né, que é por que o John Bonham é esse cara e por que todo mundo coloca ele nesse lugar, assim, eu acho que isso aí sozinho já traz um outro episódio. Sim, já, total. Né, porque daí a gente vai falar sobre essas influências e o impacto de cada artista, que no caso, que você pode comparar com outros, né, que no caso o cara que era um guitarrista, você falou, né, que veio falar sobre o John Bonham, que seria a mesma pergunta que a gente faria para ele no caso do Jimi Hendrix, né, tipo assim, por que o Jimi Hendrix é sempre o... Então, eu acho que isso gera uma outra... Isso é legal, que faz a gente prestar atenção no cara e tirar assuntos legais, que é o que a gente vai falar Com aqui certeza. agora. Né? Não, e disso, igual a gente começou a pirar também num lance meio biográfico, né, tipo assim, quem que ele ouvia na época pra tirar aquilo, quem eram as bandas que tocavam na mesma época, que tava rolando de cena, né, no mundo na época, pra ele tocar aquilo, comparando o som de bateria que ele tirava na época com os outros bandas da época, porque eles eram, né, músicos de estúdio, né, o LED foi meio fundado assim, então assim, porra, cara, mas aí você via que era muito mão, né, não era... E aí isso já gera outros vídeos também, porque daí você, né, tudo isso que a gente está dizendo aqui não é só dedicado ao baterista, né, eu acho que, na verdade, qualquer músico tem esse lugar e essa relação com, né, com outros ídolos, outros caras, outras pessoas que fizeram ou que deixaram essa marca, né? Enfim, na história, assim. E o que você estava falando, que eu acho que é interessante, que é legal a gente pontuar, que, assim, isso gera duas coisas que andam em paralelo, que eu estava falando antes, né? Uma é uma pesquisa que é biográfica, que é mais histórica, que é de onde veio isso, qual que era o contexto, qual que era o ambiente da época para estar daquele jeito e para aquilo acontecer daquele jeito. E a outra coisa é o que anda, que é mais palpável, né? Tangível, que é o como que você chega nessa coisa? Qual que é essa... Sentei no instrumento. Tipo, depois que eu fiz... pesquisa pessoal... Isso, na verdade, assim, depois que eu fiz a pesquisa, eu sei historicamente, eu entendi que ele escutava aqui... Qual que é a prática? Sentei na bateria... E agora, né? E agora? O que eu faço, né? Que eu acho que é, talvez... Olha, esse tema aqui, vou até repetir ele, né? Que é a profundidade, a gente tá falando de camadas de execução, né? Falando de prática mesmo, né? De tocada prática, mesmo, né? Que eu acho que tem a ver com isso. Com a percepção, execução... Isso. né, assim, você começa a escutar, você escuta primeiro uma camada, depois você vai pra segunda, terceira... eu acho que o assunto é de fato esse, é especificamente esse, né? Porque eu dividi em 3 aqui, mas a gente pode tem mais coisas que a gente pode colocar, mas eu dividi em som, dinâmica e subdivisão, né? E som, quando eu quero dizer som, que aí corrobora com o que a gente estava falando no outro episódio, no último,
que eu não sei se... Acho que sim, né? Que a gente está meio que fazendo em ordem cronológica, mas não necessariamente os assuntos têm que ser antes do outro, né? Mas, enfim, eu estou falando do último, porque eu lembro que na semana passada a gente estava aqui, a gente falou sobre isso que eu acho que tem a ver e que, assim, não necessariamente o som do instrumento, né? Ou aquela caixa que você está usando, ou um prato que você está usando, né? Isso tem um papel, é óbvio, né? Que é fundamental no som que você vai tirar, mas é uma soma do que você está fazendo e de como você está movimentando e de como que você está executando aquilo ali para aquilo ali soar de determinada forma, né? Então, em outras palavras, usar a caixa do John Bonham não te faz ter o som de caixa do John Bonham, né? Isso eu acho que tem que ficar bem claro, e é engraçado porque assim a gente trata isso de forma corriqueira para a gente, porque a gente está constantemente lidando com isso. Então parece ser uma coisa muito boba, assim, parece ser uma coisa muito simples. Tipo, é meio óbvio, né? Óbvio que você não vai... Mas, cara, não é tão óbvio assim. Eu vou falar que eu já tive experiências, e aí a experiência no estúdio ela é muito maravilhosa, né? Porque você está vendo de várias perspectivas, assim. Então, eu já tive produzindo banda, e a gente tinha... Eu lembro um kit que o Rafael tinha na época igual do John Bonham, que era o mesmo kit, igual. Uma Ludwig da época, inclusive, e tal. E aí eu lembro de um cara chegar e ele queria gravar, o som era meio 70 e tinha uma coisa meio John Bonham, e ele queria usar esse set, o bombo de 26, aquela coisa, eu queria usar aquele set porque ele achava que tinha a ver. Soar como? Só que, e eu lembro exatamente desse dia, e isso não aconteceu uma vez, aconteceu algumas vezes, assim. Não de eu ter esse questionamento ali com ele, né, para poder, tipo assim, vamos montar a batera, mas você já tocou com um boom de 26? Porque tocar com um boom de 26 não é a mesma coisa que tocar com um boom de 22 ou 20. A resposta dele é completamente diferente, o ar dele é diferente. Então, assim, o instrumento, ele tem... Ele respira mais? Ele volta mais ar, né? Mais, né? Então, a volta do seu pedal é diferente. O lugar que você vai pôr o batedor é outra, né? Porque ele vai ficar mais alto. Sim. Né? Tipo assim, então, se eu tocar... Então o peso muda, né? Se do balanço, tudo muda. Pega né? uma caixa como exemplo. Se você tocar mais na borda dela, você vai ter um som. Sim. Se você toca no meio, você vai ter outro. Se você toca um pouco acima, você tem outro. Se ela é grande... Né? Então, e aí, mais uma vez, né? Eu estou dizendo isso tudo para ir para aquele lugar de que o instrumento tem um papel, óbvio, no som daquilo ali, mas o como que você vai tocar, como que você vai movimentar, onde que você vai tocar naquele instrumento, vai mudar tudo. E isso é a mesma coisa, eu digo mais uma vez, não só para bateristas, né? Você tem uma guitarra, o jeito que você vai posicionar com a sua palheta, como que você vai segurar o braço, tudo isso muda seu som. Então não é só o captador que você está usando, ou a corda que você está usando, isso também. Mas enfim, eu dividi isso em som, que seria o som das peças do instrumento e do como que a pessoa vai tirar aquele som. Dinâmica, que na verdade engloba não só de volume, né? O volume que você vai tocar e também a textura que você vai usar para aquilo ali, né? Porque eu posso mudar minha dinâmica de play com a textura que eu estou tocando. Então, por exemplo, eu posso tocar igual a gente estava falando antes, né? Você está tocando o verso da música com um chimbal fechadinho, mas a sua dinâmica, você está tocando alto ainda, mas o seu chimbal tá fechado, então ele não preenche tanto. Quando você abre o chimbal, ele preenche mais, ele muda a sensação de dinâmica daquela coisa, né? Então eu estou colocando dinâmica como uma coisa que engloba não só o volume que a gente está tocando, mas também a textura de som que a gente está escolhendo, né, para tocar aquilo ali. E eu coloquei, só para concluir, e a terceira coisa que eu coloquei, mais uma vez, né, gente, a gente está dividindo isso em 3 coisas, mas não necessariamente precisa ser só isso. Eu acho que esse assunto ele é realmente mais amplo, assim, mas só para meio que chegar em alguma conclusão, assim, de alguma forma. Aí a terceira que eu coloquei é subdivisão, que eu acho que é talvez uma das mais fundamentais, assim. Para essa música que você fala especificamente... Por exemplo, mas eu acho que na real... E aí eu acho que vão gerar outras discussões e outras coisas, outras reflexões, né? Porque subdivisão vai ser meio que... Às vezes a gente usa a palavra respiração, né, para falar disso. Ou swing, ou... Tem várias coisas vários termos que a gente usa para falar sobre o que está acontecendo entre um tempo e outro, né? Então, como que aquilo está acontecendo? Então, tipo assim, tem um bumbo no 1 e uma caixa no 2, por exemplo. O que está acontecendo? Né? Como que você está manipulando, mesmo que seja o silêncio, né? O que você está sugerindo entre uma nota e outra? E aí eu até boto o quote que é inesquecível do Steve Jordan, quando ele veio fazer a Master, que ele tocou aquele shuffle, não sei se vocês lembram disso, e ele falou, eu não lembro exatamente com quais palavras que ele disse isso, mas ele falou uma coisa tipo assim, entre
entre dois beats, né? Entre dois tempos, entre um tempo e outro tem um oceano de possibilidades, né? Então, assim, a subdivisão é isso, né? Como que você encara essa subdivisão muda totalmente a estrutura de como que você tá. E mais uma vez eu digo isso, cara, isso é qualquer instrumentista. Na voz você sugere isso, na bateria, na guitarra, no baixo, em qualquer um. Ao tempo que também na música você só tem 12 notas para fazer. E aí entra em outra. E assim eu ia só puxar um gancho aqui das 3 tópicos que você puxou das camadas, né? Que eu acho de uma ordem cronológica, né? Eu colocaria só... Essa primeira assim, vou tocar uma música, né? Eu vou sentar na batera. Isso você está dizendo, tipo, se a gente fosse falar isso para alguém, se eu fosse passar isso para alguém, entendo. Exatamente. Sim, faz sentido. Primeira coisa né, assim, vamos botar, a gente vai tocar uma música, né? Uma música X. Eu acho que não precisa ir para a música, porque senão vai ser muito grande, né? Pensa no verso da música, pensa num groove. Eu acho que a ordem cronológica seria a inversa dessa aí. Subdivisão primeiro? Não, eu ia colocar uma outra aqui, cara, assim, né? Eu sei o groove da música, eu sei as notas, então vamos sei... lá. Como que a gente pode chamar isso? Porque isso aí, eu concordo. Porque pensa que assim, né? Você precisa saber o que de fato você vai tocar, né? Porque então, isso aqui, pra mim, é uma segunda camada já, a segunda camada, sim, com certeza, tem razão. Então, assim, a primeira coisa seria a estrutura. É a estrutura musical no sentido de onde que vai estar meu bumbo, onde vai estar a caixa, onde vai estar meu chimbal. Vamos pensar que a gente está tocando só esses 3 instrumentos, né? Então, tipo assim, bumbo no 1, caixa no 2, bumbo no 3, caixa no 4, chimbal todo em cocheia. Então, aí é o número 1, subdivisão. Não, porque a subdivisão vai ser entre um e outro. Entre um e outro. Então, mas nessa música, no caso... A subdivisão fala pra caralho. Não, sim, mas só que você precisa da estrutura, né? Sim. Entende? Tipo assim, qual é o groove? Não tá qual é o groove? Sabe por que eu tô falando isso? Porque assim, rapidinho, se a gente for falar a subdivisão, cara, ela é bem mais complexa. Então, se a gente tá pensando que a gente tá conversando com alguém que vai comer... Vamos supor que o cara tá... O cara não, a pessoa, né? Qualquer pessoa. Dia 1. Então, ele quer aprender aquele groove, né? E ele não sabe nada. Vamos supor que ele não sabe nada de música e de bateria. Aí não dá pra ensinar isso pra ele. Não, mas tá entendendo? Tipo assim, se eu conversar com essa pessoa, seja ela quem for, e seja um nível qual for, se eu chegar falando que existe um oceano entre um beat e outro, você derruba o carro, vai embora, né? Tipo, essa pessoa... Por isso que eu falei, qual que é o 1? Existe um groove, alguma coisa que eu tenho que reproduzir. Isso. Primeira coisa é essa, né? Que é isso. Então, tipo, eu já sei onde que é. O que é a parada. Pronto. Aí eu sei que eu vou... Uma hora vai ser aqui, outra hora vai ser aqui. Toquei. Entendi isso. Próxima etapa. Isso. Exatamente. Próxima etapa seria o quê? Próxima camada... Aí, olha, pra mim, o que você tá falando de som aqui? O que eu vou escolher pra tocar? Tipo isso? Não, eu acho que som é mais pra frente também porque... Som é o acabamento, eu acho também, a lapidada final. Né? Cara, então pra mim... É dinâmica, eu acho, cara. Eu ia falar de dinâmica, sim. Acho que é dinâmica. Porque daí também entra, tipo assim, faz o timbal um pouquinho mais fechado. O que você precisa pra, assim, pra uma música sair, você tá tocando em conjunto, o que você precisa? Cara, você precisa saber tocar música, groove... E a dinâmica já é uma segunda camada para soar bem. E lembrando que, né? E aí vamos ser também bem realista e direto e prático também, porque uma vez que a gente está tentando também chegar em alguma conclusão, lugar, né? Como que a música começa a funcionar? Porque tem isso também, isso. Né? Então, o que eu preciso para começar isso aqui? Então, se eu tô ali, igual você lá no exemplo da escola, né? Você tá pegando o LIP recentemente, você pode falar melhor se eu tiver errado, você me corrige, mas enfim, fez o evento de fim de ano da escola, Sim. Aí você vai pôr todos os alunos para tocar, e aí você tem alunos Nesse caso, no show, foram 130 alunos tocando. Então pensa, e alunos de qual idade até qual idade? De 5 a 70. Aí. Então, e com níveis diferentes, né? Então você tem que ir com 3 ensaios. Isso, né? Então pensa, isso já é uma bucha que você tem que conduzir de um jeito... Então, o que eu penso lá, né? Primeira coisa, todo mundo tem que tocar junto, ter a mesma estrutura de música. Então, todo mundo, existe o mesmo guia, a mesma cifra, assim, né? Todo mundo se guia pela mesma estrutura da música, para todo mundo começar junto e terminar junto, né? Tá todo mundo conversando mesmo. Começar, né? Segundo ponto, que agora foi uma felicidade, né? Eu coloquei aluno de 7 anos tocando com clique e com VS tocando junto. Então, o segundo ponto nesse caso, é importante ter o clique, porque todo mundo tá com emoção demais ali, vai e volta, para todo mundo conseguir começar tocando de uma maneira mais que uma ensaiou. vez, né, igual a gente estava conversando antes, o clique ele vira uma coisa da organização. Da organização. Né? Tipo, você tá dando... tem uma certa... O que tá constante de guia para todo mundo é aquilo ali, o clique que você tá se... Aí depois, eu falei, foi legal pra caramba, mas eu senti que faltou dinâmica, né?
muito pelo nervosismo, por várias coisas acontecendo no primeiro show de todo mundo, faltou dinâmica, né? Porque tinha música que precisava crescer e não foi, tinha música que estava pianinho e já foi demais, né? Então, eu acho que um segundo ponto aqui é a dinâmica para fazer funcionar, né? Então, pronto, todo mundo sabe tocar música, beleza. Segundo ponto. Isso. Vamos ter sensações na música que vem com a dinâmica. Como que a gente teria essas sensações? Como que eu posso trazer essas sensações? Que eu acho que isso também gera outro assunto. Terceiro ponto, olha se faz sentido aqui, né? Eu coloquei trigger, bomba e caixa para mudar de acordo com a música que a gente ia tocando lá, para ter texturas diferentes de caixa. Seria esse som que você colocou aqui? Seria tem a ver com escolha do instrumento. A escolha de som, do instrumento, de som e de como tocar também. Isso é profundo, né? Porque isso vem depois de a percepção que você falou, né? Acabamento também. Acabamento. Por isso que eu tô falando, eu acho que vem a estrutura, depois a dinâmica, que é pelo menos uma ideia, né? De como que você vai colocar aquele... Aí eu vou falar ideias, eu vou tentar sugerir coisas práticas para a gente poder pontuar, né? Então, a dinâmica seria esse verso, vamos fazer ele um pouquinho mais baixo, mais contido, chimbal fechado, para a guitarra segurar um pouquinho mais. No refrão vai entrar distorção, vai entrar o chimbal meio aberto, para creche, enfim. Né? Pode ser um monte de coisa, mas dinâmica nesse sentido, de pegar aquela sequência estrutural que a gente tem, que todo mundo sabe o que vai tocar, o guitarrista sabe quais acordes que são, sabe o que ele vai fazer ali, tudo mais, o batera sabe quais peças que ele vai tocar. Todo mundo já sabe isso aí agora você vai dar esse próximo passo de acabamento. Isso é tão doido, porque isso... É por isso que é uma magia da banda tocar junto, né? Porque isso só vai funcionar se todo mundo estiver junto. Não adianta nada o batera crescer pra caramba. O batera tá gritando e o outro tá falando baixo. Tá no som limpo, que ainda não adianta, né? Então isso é o conjunto fazer falar. Qual que é o próximo passo? Tá, então a gente saiu de dinâmica. Cara, eu acho que... E aí o salto... Eu acho que depois que a gente tá nisso aí, o salto é muito grande. Sabe? Porque daí esse acabamento que vem... Né, tipo, você tirar um som muito melhor e você, né, porque daí já vem outras coisas. Porque ele vai estar muito mais, você vai precisar muito mais dessa percepção aguçada, que eu acho que é o tópico principal, né? Porque o som aqui tem a ver com a escolha do instrumento e muito com a mão, com o pé, com a tocada, muito, né? Por isso que eu disse, né? E quando a gente fala tem a ver, é quase como se fosse assim, né? Você tem que transformar a coisa isso tem que virar, tem que estar muito bem endereçado no play para fazer esse sentido, né? Não é só uma coisa que a gente combina aqui agora e amanhã já tá tudo certo. Sabe? Tipo assim, não é algo que você chega para um aluno e fala hoje, amanhã ele resolveu. Entendendo. Né? E por isso que percepção é uma coisa que é muito fundamental. E aí a gente vai lá para aquele lugar. Não, beleza, porque daí a pergunta pra gente é como que eu desenvolvo essa percepção? Né? De onde que eu vou tirar isso? E é muito legal o assunto percepção, né? Porque tem gente que estuda coisas teóricas a vida toda, mas esquece de escutar música a vida toda, né? Tem gente que não estuda, não tem estudo teórico, acadêmico, e tem uma sensibilidade, uma percepção musical porque escuta música demais, né? Isso. Então, e aí? Eu acho que, de novo, mais uma vez, ainda vem um link com o que a gente estava falando na outra semana, cara. Que eu não lembro exatamente qual era o assunto e por que a gente caiu exatamente nisso. Mas eu lembro que da gente falar especificamente desse lugar de dinâmica, de sonoridade e de percepção como primeiro lugar ali. Tipo assim, como que você... Porque acaba que... Qual que é a resposta da parada? Tipo assim, como é que você responde isso para o aluno? É isso que a gente precisa... Né? Tipo, a nossa busca é tentar racionalizar isso ou verbalizar isso de uma forma que faça sentido para quem pegar isso aqui e chegar em casa e puder estudar, como que ele vai estudar isso aí. Né? Eu acho que a partir do momento que você se preocupa em que você se preocupa em que você tenha esses conhecimentos, que às vezes é por um toque de um amigo, às vezes é natural, às vezes vem de um professor, vem de algum vídeo que você vê, você começa a reparar nisso mais. Então, acho que isso, primeiro, é uma busca interior de cada um, porque cada um pode estar preocupado no seu estudo, na prática, com alguma coisa específica, e isso vai despertar uma busca. Concordo, por 100%. Isso. Então, eu tô falando, por exemplo, tema, né? Cara, eu tô tocando com a minha banda lá, autoral, por exemplo. Não, bicho, agora eu tô querendo viajar mais nos lances de caixa, nas buscas de timbragem diferente. Aí você vai automaticamente começar a ouvir as músicas, tudo que você já ouviu a sua vida inteira,
prestando atenção nos sons de caixa, que talvez você não prestava atenção antes. Isso aconteceu, talvez, comigo. Ou então, não, agora eu tô estudando subdivisão pra caralho, então deixa eu começar. Caralho, aquela música que eu ouvi, velho, era um 4x4, mas a bateria tá em 3, né? Tipo, isso é um exemplo clássico que você vê na escola de música lá, o Detroit Rock City, lá do Kiss. Você vê as bandas tocando dos amigos. Por isso que eu coloco subdivisão, cara, lá no topo da parada. Se o cara não souber que dentro do... A música é rápida, né? Se o cara não souber que dentro de cada negócio tem 3 subdivisões ali, que a música tem 3... Cada um pra um lado. Vai ficar cada um pra um lado. Aí você fala, caralho, então peraí. Não, então tem mais um monte de música que a gente conhece que a subdivisão é assim. Aí você começa a pirar na subdivisão e vai aprofundando nisso. Aí vai gostar de coisas que talvez tenham mais... Então eu acho que isso começa com aquela busca de cada um, do momento de cada um. Dinâmica, caralho, nota fantasma, né? Porra, é mesmo, deixa eu dar uma... Aí na hora que você vai ver a nota fantasma, o cara faz ali... Fala, caralho, olha essa nota fantasma. Você começa a pirar naquilo. Aí você vai ouvir outras coisas e começar a reparar nas notas fantasmas. Então acho que eu acho que essa percepção vem muito disso, assim, de talvez o momento de cada um, sabe? Eu concordo, assim, concordo. O momento de estudo de cada um. Assim. Só que aí eu acho que, assim, como... Pra gente poder... direcionar e ajudar a pessoa a chegar nisso, né? Porque o que você está falando naturalmente você vai andar de acordo com a sua busca, né? Isso. É isso que você está dizendo. Então, eu tô tentando só, talvez, levar para um lado de que talvez não tenha essa... Isso que a gente está fazendo aqui que é legal, da gente tentar pontuar, mas que talvez para muitos essas percepções elas não tenham essa ordem. Não tem. Né? Difícil de você numerar. Com certeza. Mas na verdade, o nosso desafio aqui não é nem colocar ordem, porque a ordem não eu acho que não é tanto um problema. O lance é direcionar a percepção, igual você está fazendo agora. Porque como que você faz para perceber melhor? Eu acho que é isso. É tipo assim, como que eu faço para escutar aquela música do Led Zeppelin e entender isso que vocês estão falando, né? E eu acho que isso é o desenvolvimento dessa percepção que tem a ver com isso que você acabou de dizer, que o foco enquanto você está escutando. Então, tipo assim, eu estou escutando essa música agora, eu vou focar em quê? Porque quando... Isso que você disse aí agora, que eu acho que é... Que você não, porque eu lembro muito bem, quando eu fui gravar meu primeiro disco, eu levei minhas coisas que eu tenho, né? Aí meu professor, na época, foi me mostrar o disco que ele gravou, que estava gravando na época. Aí ele foi a primeira vez que eu ouvi assim, alguém falando. Ele falou, cara, eu gravei com 5 caixas diferentes o disco. Eu falei, caralho, sério? Porque, né, eu não tinha essa percepção, eu era novo, tal... Aí eu fui ouvindo as músicas que ele mostrou. Olha esse som de caixa dessa música. Olha essa, como é que muda. Como é que... Eu falei, porque pra você era assim, tipo caixa, caixa, eu tenho que tocar. Faz tá, faz tum. Total. Aí ele veio com essa parada. Não, porque olha só, tal, essa aqui é mais grave, essa música, não sei o quê. Aí então, assim, né, às vezes, igual eu falei, às vezes é o toque que cada um tem piadinhas. Mas olha só, mas pensa, né, que eu acho que o lance é literalmente esse, porque assim... A partir do momento, se a gente está aqui agora fazendo essa reflexão e isso vai impactar alguém desse jeito que você está falando aí, eu acho que a gente já está... Já é muito ganho já. Porque daí, do que a gente está falando? A gente está falando que muita gente naturalmente desenrola isso aí. Né? Igual eu estava falando no outro agora, eu lembrei, eu estava falando de lá no começo do meu play, com um tamborete da minha avó tentando achar um som. Sim. Para mim foi natural, que ótimo, que bom, privilégio. Eu agradeço todos os dias da minha vida por isso. Agora, como que eu explico isso para alguém que não conseguia enxergar isso desse jeito? Então, tem forma? Claro que tem uma forma, e eu acho que é justamente isso. Então, a gente está racionalizando um processo que pode acontecer naturalmente, mas não necessariamente ele acontece naturalmente. Aí, por exemplo, se você é um cara que é produtor, que grava, que está acostumado a mexer com o estúdio, você vai ouvir esse mesmo groove e vai falar, cara, a gente falou sobre isso, né? Fala, caralho, velho, a captação de som, saca? Já começa a pirar em outras coisas. Cara, olha esse som de bumbo. Porque na época, igual eu falei, né? Devia ter 2 microfones direcionar para cima. Do Led Zeppelin, você tá falando. Um microfone no bumbo e é isso. Aí você fala, caralho, como é que será que o cara captou esse som de prato, o som dos tambores e tal? Pele, você começa a pirar em outras, a sua percepção é outra, porque você tá... Já tem umas experiências diferentes, microfone que ele usou, qualquer mesa, sabe? Vai pirando em outras coisas. Então, percepção tá, assim, a gente tá falando sempre de escutar, né? Ouvir, né? Sim, mas aí eu acho que agora, nesse caso, a gente tá mexendo num lugar que eu acho que é muito importante e eu acho que a gente tem que fazer mais, eu acho que a gente tem que falar mais sobre isso, que é direcionar essa... Porque uma coisa, velho, e eu vou falar de novo, né? A gente já falou um pouco sobre isso, que é tipo assim, uma coisa é eu falar
pro aluno assim, você tem que escutar música. Beleza, tem que escutar música. Cara, escutar música, se eu botar play lá e ficar escutando música o dia inteiro, sei se eu vou conseguir. Né? Tipo assim, vai ter algum ganho? Vai, mas o foco, que é o que tá te dando esse retorno, pode estar aleatório, né? Uma vez que eu pego esse foco e coloco ele numa coisa, então, tipo assim, uma coisa igual aconteceu comigo várias vezes na faculdade. Escuta esse disco ou essa música prestando atenção nisso. Escuta esse disco desse saxofonista, desse e desse. Compara os sons deles. Olha o som desse saxofonista. Beleza, depois você entendeu o som, entendeu o lugar de cada um. Olha o tipo de fraseado que esse cara tá usando. Olha o tipo de subdivisão que esse cara mais gosta. Então, isso vai para qualquer instrumentista. Né? Então, você pega, por exemplo, a gente vai falar de um estilo. Pega o samba. Olha como que o Milton Banana tocava o prato de condução dele. Olha como que o Edson Machado fazia isso, aquilo. Olha como que... E aí, isso... Não pela comparação no sentido... artística. Do melhor, pior, nada disso. Não é qualitativo, né? Não é qualitativo. É olhar para ver... Nossa, olha... Na verdade, é artística mesmo, né? Sim, né? Tipo assim, como que o Elvin Jones fazia o prato do jazz dele em comparação com qualquer outro cara, né? Tipo cara, assim. Tá aí mais uma vez. Vamos fazer na descrição, achar algumas coisas nesse sentido para mostrar pra galera. Inclusive aquele vídeo que a gente tava vendo dessa música do Led Zeppelin, do cara, ele quantizou, né? Ele deixou tudo no tempo e a gravação original. É legal pra caramba. Tem um vídeo que o cara faz isso literalmente, né? E que é outro assunto também que a gente pode falar sobre quantizar ou não quantizar, o que é quantizar. Porque esse vídeo é legal porque você consegue entender, assim, as sensações diferentes que dá a partir do momento que mudou o play dele, a subdivisão. Né? Eu acho que, pegando esse assunto da subdivisão aqui, é porque ele realmente é amplo, né? Ele tem subdivisão como isso, como forma de compasso, como tocada, ou como interpretação, né? Porque, na real, quando eu falo subdivisão, a gente está tentando encapsular isso em alguma coisa para poder verbalizar, né? Porque assim, se você for... Vou falar de um jeito simples, rápido, para ficar fácil de definir, né? Se você for escrever um groove específico, uma nuance do samba, né, por exemplo. Na maioria ou a nuance dos pratos de jazz. Se você for ver, na maioria dos livros, o jeito que isso está escrito é ou em semicocheia, ou em que alta de 3. Tentou colocar uma cápsula. Você está encapsulando numa coisa para você falar sobre aquilo. Agora, existe realmente um oceano entre uma coisa e outra, né? Então, que aí, tudo está dentro de subdivisão. Porque se você for verbalizar isso, vai estar em algum lugar, de fato. Pode ser que não... Só que aí, isso que eu tô falando vai acabar num lugar muito científico, né? Matemático. Tipo assim, o cara tá... porque às vezes no ao vivo ele pode misturar no mesmo compasso um e outro ali. Sim, mas no fim das contas, para tentar dar uma geral, ele tá causando uma sensação. A busca é essa. Como que eu causo aquela coisa? Então, não é sobre tocar a subdivisão certa ou fazer exatamente aquele negócio, né? Então, tipo assim... A gente sempre tem falado sobre isso, assim, né? Qual que é o objetivo por trás do que a gente tá vem fazendo? primeiro, né? Isso. Ele querer tocar naquela nota ou ele tocar naquela nota e depois descobrir o que era que estava fazendo, né? Isso. Enfim, eu acho que gera mais assuntos. Eu acho que a gente está muito bem por aqui. Eu acho que a gente pode... Esse assunto é complexo e muito legal, né? Encerrar e voltar nele de outras formas. Então, assim, a gente vai colocar o máximo de informação na descrição, quem tiver, comentem, perguntem a gente está esperando também essa contribuição de vocês, quem quiser falar ou trazer coisas ou reflexões que vocês estão tendo, ou coisas que vocês queiram discutir, né? Isso aqui pra gente é um estudo, a gente chama de laboratório, não é à toa, né? Porque a gente está, de fato, tentando fazer tá junto para poder refletir e crescer com isso, né? Então, é isso aí. Maravilha. Até a próxima. Valeu. Valeu. Tchau, tchau.